Apesar de muito se falar sobre a abordagem brutal e destrutiva da Rússia em guerras, sua disposição de sacrificar soldados e equipamentos, há áreas onde o país detém vantagem tecnológica. Uma dessas áreas, pelo menos na guerra contra a Ucrânia, é o arsenal de mísseis balísticos. A Rússia possui esses mísseis, a Ucrânia até pouco tempo não tinha. Mas tudo mudou. A Ucrânia desenvolveu uma arma capaz de realizar ataques perigosos e precisos contra a Rússia, e essa arma não está mais no papel de projeto. Ela foi lançada. É o primeiro míssil balístico ucraniano, e não há nada que a Rússia possa fazer para impedir a tempestade que se aproxima. O nome dessa arma é Sapsan. O presidente Vladimir Zelensky confirmou que ela já foi colocada em ação. No dia 11 de dezembro, a mídia United 24 divulgou uma declaração do líder ucraniano, indicando que a Ucrânia não apenas terminou o desenvolvimento do Sapsan, mas já está usando essa arma em ataques contra a Rússia. Zelensky admitiu abertamente que já começou a usar o míssil. Listou também outros veículos de ataque de longo alcance, Neptune, Dragonfly, Flamingo, mas é o Sapsan que promete dominar os noticiários. Ainda pouco se sabe sobre esse míssil, e ninguém imaginava que a Ucrânia tinha finalizado sua produção antes do pronunciamento de Zelensky. Ele, por sua vez, deixou escapar essa informação com uma facilidade proposital. Aproveitando-se da distração, acrescentou que não pretende dar detalhes ao inimigo. Essa estratégia faz todo sentido. A Ucrânia sabe que no passado, revelou demais e acabou se prejudicando. A lição foi clara em 2023. Quanto mais se fala, mais o inimigo consegue se preparar. Por isso Zelensky agora compartilha apenas o que é necessário, mantendo o segredo sobre o Sapsan. Afinal, a Ucrânia não quer que a Rússia saiba exatamente onde e como ela está operando esse míssil. Ele afirmou que muitas vezes a Rússia pensa que um ataque veio do Neptune, quando na verdade pode ter sido o Sapsan. Assim, a Rússia fica na dúvida, sem saber se já enfrentou um novo míssil ou não. Essa incerteza é uma arma poderosa. Além disso, o governo ucraniano mantém a boca fechada sobre os locais onde o míssil foi usado. Essa estratégia impede que a Rússia redirecione suas defesas aéreas para os alvos mais prováveis, deixando as suas defesas tradicionais vulneráveis. Segundo a análise do Instituto de Estudos Militares, a Rússia perdeu mais de 1.000 unidades antiaéreas desde o início da invasão. Isso sugere que o caça-defesas pode estar se esgotando, e o novo míssil, o Sapsan, vem justamente para explorar essas lacunas. A ambiguidade do Zelensky também levanta uma questão inquietante. Ele realmente já usou o Sapsan ou está só preparando o inimigo para acreditar nisso? Talvez seja uma estratégia de engano, uma tática psicológica para que a Rússia acredite que o ataque seja uma ameaça maior do que realmente é. Até agora, não há evidências concretas de impactos do Sapsan na Rússia. Nenhum destroço foi confirmado, nenhuma assinatura foi identificada. A Rússia afirma que neutralizou possíveis lançamentos, mas tudo indica que o segredo ainda está guardado. O míssil, na sua versão mais recente, tem peso de 480 quilos, uma carga de destruição comparável à de armamentos mais pesados. Apesar de compacto, seu alcance varia entre 300 e até 500 quilômetros, um espaço significativo para um ataque surpresa. Esse alcance, contudo, ainda deixa o Sapsan fora de uma categoria de ameaça definitiva para a Rússia. Os olheiros de Moscou podem respirar aliviados, pelo menos por enquanto. Mas a situação pode mudar rapidamente. Imagine o som de um disparo ao amanhecer, o silêncio antes do impacto, a sensação de fragilidade das defesas enquanto a ameaça invisível se aproxima. Essa é a nova realidade que a Ucrânia criou com o Sapsan, uma arma que pode transformar o jogo de poder na guerra, mesmo com limitações. Enquanto o mundo observa, a dúvida permanece. O Sapsan está em ação ou é só mais uma manobra de anúncio estratégico? De um lado, uma ameaça real, de outro, uma jogada de mestre de Zelensky. E o que o futuro reserva? Uma reviravolta que pode mudar tudo. Após descobrir que o míssil balístico Sapsan está entrado em ação, fica cada vez mais claro que o jogo virou. Zelensky, ao esconder os detalhes do uso do míssil, está usando a estratégia da dúvida, evitando que o inimigo saiba de seus próximos movimentos. Ele sabe que quanto menos Rússia souber, mais difícil será para o adversário se preparar. Imagine só, o som das operações militares, o cheiro de tinta de blindados, a sensação de tensão no ar. Tudo para disfarçar o real poder que a Ucrânia está colocando em prática. Zelensky deixou escapar que o Sapsan já está sendo usado, mas ao mesmo tempo faz parecer que ainda não. Por quê? Para jogar com a cabeça de Putin e de seus generais.
A notícia surpreendente é: Zelensky afirmou que muitas vezes, o inimigo pensa que os ataques foram feitos com mísseis comuns, como Neptune. Mas na verdade, há um novo poder escondido, um segredo que pode transformar o conflito. Se a Rússia acredita que os ataques vêm de mísseis conhecidos, ela não se prepara adequadamente. E é aí que o SAPSAN entra em cena. O alvo? Confundir o adversário. Manter a informação na penumbra impede que os russos ajustem suas defesas. Assim, o golpe pode ser mais certeiro, mais devastador. Imagine o som silencioso de uma inteligência que escapa, enquanto a Rússia tenta entender o que realmente está acontecendo. E o mais perturbador é que, de acordo com fontes confiáveis, a Rússia já perdeu mais de 1.000 unidades de defesa antiaérea desde o começo da invasão. Isso sugere uma dispersão e uma vulnerabilidade que a Ucrânia está explorando com seu novo míssil. Cada movimento, uma jogada de mestre. Porém, uma dúvida persistente assombra. Zelensky está realmente usando o SAPSAN em combate? Ou está apenas criando uma cortina de fumaça, fazendo a Rússia acreditar que tem uma arma poderosa, enquanto ainda não a utilizou? Essa estratégia de disfarce pode ser a chave para o futuro do conflito. Afinal, quanto mais a Rússia tenta se preparar, mais ela se depara com um inimigo invisível. E no meio de toda essa cortina de fumaça, a Ucrânia aguarda, pronta para agir. O que virá a seguir? O silêncio é a maior arma de Zelensky, enquanto o mundo sobressalta com a possibilidade de um novo capítulo na guerra. Imagine o caos no céu noturno, o zumbido distante de motores inimigos ecoando como um rugido furioso, enquanto a névoa da guerra engole segredos. Na parte anterior, exploramos como a Ucrânia, através de Zelensky, semeia dúvidas sobre o míssil balístico SAPSAN, explorando a confusão para enfraquecer as defesas russas, que já perderam 1.253 unidades antiaéreas desde a invasão de Putin, buracos que o novo armamento pretende alargar. E se eu te disser que essa ambiguidade de Zelensky não é só fumaça, mas uma armadilha genial que deixa Moscou em pânico? Um fato chocante, a Ucrânia já cravou brechas nas linhas russas e agora, com o SAPSAN, planeja explorá-las como um predador na escuridão úmida da floresta, o cheiro de pólvora pairando no ar. Mas e se o presidente ucraniano estiver mentindo? Será que o uso real do SAPSAN é só uma ilusão para ludibriar Putin? A zona de guerra, ou ZDG, levanta essa possibilidade alarmante, sugerindo que Zelensky pode estar enganando a Rússia, fazendo-a crer que mísseis balísticos ucranianos representam uma ameaça fresca em seu território natal. Pense nisso, o suor frio nos generais russos, o rangido de botas em trincheiras lamacentas, enquanto eles realocam defesas desnecessariamente. Devemos considerar então que o SAPSAN talvez nem tenha entrado em combate de verdade? A publicação destaca as palavras de Zelensky. Contente em deixar Moscou confundir ataques do SAPSAN com mísseis Netuno, esses cruzeiros de longo alcance. Até agora, não há evidências confirmadas de destroços em sítios de impacto na Rússia. O Ministério da Defesa russo alegou, no entanto, ter abatido exemplos de mísseis balísticos ucranianos sobre a Crimeia, adiciona a ZDG. Um detalhe intrigante, mas essa alegação remonta a maio de 2023. Naquela época, a Ucrânia nem sonhava com o SAPSAN, pelo menos não que saibamos. O jornal Nova Gazeta revela que Moscou afirmou os projéteis abatidos serem mísseis balísticos RIM-2, uma pista crucial que logo vai te surpreender. No entanto, não há confirmação ucraniana de seu uso, tornando isso uma narrativa de duas faces. Cabe a você decidir o que acreditar, mas o enigma é precisamente o que Zelensky deseja semear com suas declarações. Essa incerteza e ambiguidade criam um véu perfeito de tensão, como silêncio opressivo antes de uma tempestade. Se a Ucrânia ainda não ativou o SAPSAN, talvez baste o boato para convencer Putin de que sim. As forças russas provavelmente especulam sobre alvos prioritários, que a Ucrânia miraria com tal poder. Defesas aéreas poderiam ser redirecionadas para lá, afastando-as de pontos verdadeiramente visados pela Ucrânia. Assim, independentemente da verdade sobre o SAPSAN, a Ucrânia sai vitoriosa de qualquer jeito. Ou está desferindo golpes bem-sucedidos com um míssil balístico contra a Rússia, ou está simulando seu emprego, abrindo brechas em outros flancos. O ar vibra com o potencial de reviravoltas. Mas e se assumirmos que Zelensky fala a verdade? O SAPSAN já despenca sobre alvos russos, e Moscou ignora sua presença sem pista de como detê-lo. Será que as defesas russas, já exauridas, vão colapsar sob o peso dessa surpresa? A tensão entre Ucrânia e Rússia está atingindo níveis que poucos poderiam imaginar.
Recentemente surgiram rumores de uma arma que pode mudar o jogo para sempre. Imagine uma arma que ainda não foi confirmada oficialmente, mas que pode estar destruindo silenciosamente os alvos russos, às escondidas, sem que Moscou saiba de verdade. Você já pensou nisso? Uma ameaça invisível e poderosa que pode estar voando por aí, provocando um impacto devastador. Tudo indica que a Ucrânia desenvolveu uma nova arma, chamada SAP-SAM, e ela pode estar operando clandestinamente. O mais surpreendente? O próprio presidente Zelensky deixou escapar por acidente que as forças ucranianas já usam esse míssil em ataques contra os russos. Mas aqui está o detalhe: o mundo só descobriu agora, e a Rússia permanece na dúvida. Como uma jogada inteligente, o líder ucraniano afirmou que prefere que os russos continuem acreditando que os ataques com a SAP-SAM ainda não são uma realidade. Ou será que eles realmente já estão em ação? Essa dúvida nos deixa à beira de uma revelação que pode virar tudo de cabeça para baixo. Imagine a cena: sons silenciosos das operações secretas, os mísseis cruzando o céu no escuro, enquanto as defesas russas permanecem completamente despreparadas. Zelensky sabe que se a Rússia acreditar que os ataques ainda estão no campo das conjecturas, ela ficará mais vulnerável. Assim, Ucrânia continua a alimentar a incerteza, alimentando uma cortina de fumaça que congela as mãos de Moscou. Mas qual realmente é a verdade? Será que a SAP-SAM já está atuando ou tudo não passa de uma estratégia de engano? A incerteza é exatamente o que a Ucrânia quer criar, e a dúvida paira como uma nuvem sombria sobre o Kremlin. Você se pergunta, até onde essa arma pode chegar? Quanto de poder ela realmente possui? O que a torna tão ameaçadora assim? O segredo está nos detalhes: o peso da ogiva de 480 quilos, a autonomia de até 300 quilômetros, e a possibilidade de ampliar esse alcance para 500 quilômetros. Uma distância impressionante, mas longe dos 3.000 quilômetros do seu primo, o Flamingo. Ainda assim, suficiente para surpreender qualquer um. E o melhor, se a Rússia acredita que ela opera só até aqui, ela estará despreparada para o que realmente pode estar vindo pelo ar. Mas, espera, há mais? Um fato que poucos conhecem é que o RIM-2, precursor do SAP-SAM, foi desenvolvido na mesma linha de pesquisa, com início ainda na década de 2000. Depois da anexação da Crimeia, em 2014, a produção acelerou. O mistério envolve um lança-mísseis de 10 rodas capaz de transportar 2 dessas armas, um símbolo da evolução tecnológica da Ucrânia. No entanto, detalhes permanecem escondidos. Será que esses lançadores avançados estão em operação? Ou tudo é apenas especulação? E aqui vem o mais intrigante: rumores de que a Ucrânia teria usado o RIM-2 ou uma versão dele para atacar bases russas importantes, destruindo até 10 aeronaves em um só golpe. Mas nenhuma confirmação definitiva existe. Ainda assim, a estratégia de Zelensky é clara: deixar a Rússia na dúvida, impedir que ela saiba exatamente quais armas estão em jogo. E quando a incerteza reina, a vantagem fica toda com quem controla o segredo. Será que estamos à beira de uma guerra de informações e disfarces perfeitos? A linha entre realidade e dissimulação fica cada vez mais tênue. Zelensky pode estar intensificando uma campanha de engano, fazendo a Rússia acreditar que a SAP-SAM está sendo usada com sucesso, enquanto na verdade ela ainda não entrou em combate. Ou talvez ela esteja voando e causando estragos invisíveis. Nesse cenário, Moscou joga suas apostas, procurando seus alvos mais valiosos, enquanto a Ucrânia mantém tudo sob sigilo, em uma estratégia de guerra que ninguém consegue desvendar. A questão final é: qual dessas verdades está mais próxima da realidade? E o que ainda está escondido nesta guerra invisível? Imagine uma vitória secreta que pode transformar completamente o jogo. Você já pensou que um único míssil poderia mudar o rumo de uma guerra? E se esse míssil estivesse escondido por trás de um silêncio estratégico, enquanto o inimigo fica se perguntando se foi ele quem foi atingido? Prepare-se para uma revelação chocante. Uma nova arma poderosa, que até então era um segredo bem guardado, acaba de entrar em cena na guerra entre Ucrânia e Rússia. Tudo começou com rumores, boatos de que uma arma desconhecida tinha sido usada para atacar uma base estratégica na Rússia. Rumores que apontavam para um míssil balístico de alta precisão, capaz de devastar alvos a até 300 quilômetros de distância, ou mais. E por que tanta sombra? Porque essa arma, chamada SAP-SAM, foi criada para surpreender. E a Ucrânia, até então, tinha incontáveis mísseis de ataque, mas algo maior, mais potente está agora na linha de tiro. No verão de 2025, tudo mudou. A mídia confirmou oficialmente a existência do SAP-SAM. Antes referências vagas, agora detalhes que assustam.
Um míssil com uma ogiva de 480 quilos, quase a metade do peso de uma tonelada. Uma arma que faz parte do arsenal mais poderoso da Ucrânia. Mas o que realmente impressiona é seu alcance. Oficialmente 300 quilômetros. E rumores de que possa chegar a 500 quilômetros. Uma distância considerável que coloca toda uma estratégia de ataque em jogo. E por que isso importa? Porque comparando, o Flamingo, um híbrido de drone e míssil de cruzeiro, leva uma ogiva de 1.150 kg e alcança até 3.000 km. Então o Sapsan é menor. Mas há algo que os russos não querem perceber. Essa nova arma é uma ameaça invisível, uma carta na manga que pode virar o jogo. Você consegue sentir o cheiro de combustível? Ouvir o sussurro do vento enquanto esses mísseis voam? Pode parecer que estamos longe, mas o impacto é certeiro. E as possibilidades? Se o Sapsan for realmente usado, nenhuma defesa convencional estará segura. A guerra pode ficar ainda mais imprevisível. Afinal, o que o inimigo não sabe pode destruí-lo, e o tempo está passando. Você acredita que a Ucrânia realmente ativou o Sapsan? Ou tudo isso é uma jogada de estratégia? O próximo movimento pode ser uma surpresa devastadora, e o mundo só ficará sabendo quando o silêncio explicar o que realmente aconteceu naquele dia. A distância que o Sapsan consegue recorrer é impressionante, mas ainda está longe de atingir os alvos mais distantes. Essa arma, que até pouco tempo parecia um sonho distante, agora se mostra uma arma estratégica que pode mudar o jogo em questão de minutos. Por que a Ucrânia precisa de um míssil balístico tão poderoso? Afinal, sua frota de mísseis de cruzeiro já causa pavor. A diferença-chave? Velocidade. Você consegue imaginar um míssil voando a mais de 3.100 milhas por hora, mais de 4 vezes a velocidade do som? Talvez você nem consiga sentir o vento cortando o ar, tamanha a velocidade dessa arma devastadora. Imagine o silêncio rompido pelo ruído ensurdecedor de uma explosão após essa velocidade. O Sapsan não apenas dispara essa velocidade absurda, mas também é capaz de atingir alvos a até 500 km de distância. Muitos consideram essa faixa limitada, mas para o cenário atual, ela é suficiente para criar uma nuvem de incerteza sobre as defesas inimigas. Enquanto isso, os aliados do Kremlin respiram aliviados, pelo menos por enquanto. Com essa velocidade, eles pensam, será difícil interceptar essa arma sequer na hora exata. Mas o que realmente torna essa arma mais ameaçadora do que os outros mísseis de cruzeiro, como o Flamingo? A resposta é simples: velocidade. Se o Sapsan realmente voar a essas velocidades, ele se tornará uma sombra que passa rapidamente pelos radares adversários, dificultando sua detecção e interceptação. E quanto menor a chance de um míssil ser rastreado, maior a probabilidade de atingir seu alvo. Para quem assiste essa guerra, essa revelação é uma reviravolta assustadora. Ucrânia acaba de lançar uma arma que coloca medo em qualquer inimigo. E o mais surpreendente? Essa arma não só é uma resposta ao desequilíbrio de poder, mas também uma nova peça no tabuleiro estratégico, capaz de virar o jogo. Mas por que a Ucrânia está investindo tanto no Sapsan? Qual é o verdadeiro objetivo por trás desse avanço tecnológico? Imagine a tensão constante, o cheiro de pólvora no ar, o silêncio que precede o som de uma explosão. Essa arma pode atingir alvos a velocidades que deixam qualquer defesa tradicional inútil. Isso significa que a Ucrânia está se preparando para uma nova fase, na qual a surpresa e a velocidade se tornam suas maiores aliadas. Com essa estratégia, ela dribla as defesas russas e mantém o inimigo na defensiva. Se o Sapsan realmente estiver em operação, sua vulnerabilidade diminui quase a zero. Mas há uma dúvida: Zelensky realmente confirmou o uso da arma em combate? Ou essa é uma jogada de estratégia, uma cortina de fumaça para confundir o adversário? Relatos indicam que o governo ucraniano prefere manter o silêncio absoluto, alimentando o mistério. Importantes fontes sugerem que os russos acreditam que os ataques recentes podem ser com mísseis de cruzeiro, mas a verdade permanece escondida. E se tudo não passar de uma estratégia de dissimulação? Quem pode afirmar que o Sapsan já entrou em ação de verdade? Para os observadores atentos, essa dúvida é crucial. Afinal, uma arma de tanta potência não precisa ser usada para fazer efeito. Sua simples presença já altera o equilíbrio de poder. Então, enquanto os limites do alcance e velocidade continuam a despertar especulações, uma coisa é certa: a Ucrânia está jogando um novo jogo, uma partida que pode definir o futuro da guerra. E você consegue imaginar o que acontecerá quando ela realmente liberar essa arma na batalha?
Depois de analisar o radar de guerra moderna, descobrimos que existem diferenças cruciais entre mísseis de cruzeiro e mísseis balísticos. Esses detalhes podem parecer pequenos, mas têm um impacto enorme na capacidade de ataque e defesa. Os de cruzeiro permanecem na atmosfera voando baixo, a apenas alguns metros do chão. Essa altitude baixa torna-os quase invisíveis para sistemas de defesa aérea, preservando sua surpresa. Contudo, tudo tem um preço. Esse voo rente ao solo consome muito mais combustível, além de expor a uma série de riscos por falhas no sistema de orientação ou por terrenos imprevisíveis que podem alterar seu trajeto. Alguns desses mísseis com câmeras na ponta permitem que operadores vejam exatamente o que o míssil enxerga, uma vantagem tática imensa, embora nem todos tenham esse recurso. Mas e os balísticos? Pense na beleza de sua trajetória elevada. Esses mísseis saem da atmosfera, fazendo uma curva gigante pelo céu. Seu voo é dividido em 3 fases: lançamento, voo de pico e impacto. Na primeira, foguetes aceleram um míssil até o espaço. Depois ele voa em um arco, atingindo altitudes elevadas, impulsionado por sua velocidade incrível, acelerando como um foguete de verdade. Na fase final, ele reentra na atmosfera, em uma trajetória quase vertical, atingindo velocidades impressionantes que tornam sua interceptação extremamente difícil. O que isso significa na guerra atual? O SAP-SAM, um novo herói do campo de batalha, parece encaixar-se na categoria de mísseis balísticos de curto alcance. A sua trajetória em arco faz dele uma arma extremamente rápida na fase terminal, atingindo o alvo com velocidade quase inalcançável. Essa combinação de velocidade e trajeto faz com que seja quase impossível interceptá-lo a tempo, especialmente após a fase de pico, onde a velocidade é máxima. E a mais, o próprio percurso oferece uma vantagem estratégica. Quanto mais rápido, mais difícil é para o inimigo reagir, posicionar defesas ou prever exatamente onde o ataque vai acontecer. Mas, o que está por trás de toda essa tecnologia? Será que o SAP-SAM é realmente uma ameaça real? Ou há ainda um jogo de espelhos por trás de cada informação publicada? As revelações podem estar escondendo algo ainda maior. Até recentemente a Ucrânia tinha poucas armas capazes de desafiar a força militar da Rússia. Seus drones e mísseis de longo alcance eram lentos e vulneráveis, incapazes de pressionar realmente as forças invasoras. Mas tudo mudou com a chegada de uma nova arma, uma verdadeira jogada de mestre que pode transformar o conflito. Você vai ficar chocado ao saber que a Ucrânia acaba de lançar sua primeira missão com um míssil balístico avançado chamado SAP-SAM. Imagine a sensação de um som cortando o ar, como um trovão distante, enquanto o SAP-SAM traça seu curso à velocidade que desafia qualquer tentativa de interceptação. Seus voos curvos, similares a uma flecha que corta o céu, aumentam sua velocidade explosiva, dificultando a defesa do inimigo. Com essa velocidade, o impacto é devastador, penetrando profundamente em alvos fortificados, causando estragos inimagináveis. Será que a Rússia consegue detectar e derrotar esse monstro de fogo antes que seja tarde demais? A verdade é que até agora, sem uma resposta clara, a ameaça fica mais forte. E veículos como o RIM-2, um antecedente do SAP-SAM, revelam um caminho sombrio, sistemas que podem eventualmente ser superados. Fontes sugerem que a Rússia vem ajustando seus sistemas como o Iskander para torná-los mais ágeis. Mas a surpresa vem da própria Ucrânia, que ao manter o máximo de segredo, consegue usar o SAP-SAM para surpreender os adversários. Será que essa estratégia inteligente fará da Ucrânia uma nova potência militar invisível? A questão que fica é, será que Zelensky está realmente usando o SAP-SAM em combate? Ou tudo não passa de uma jogada de blefe? Sem provas concretas, tudo pode ser uma manobra para enganar a Rússia, criando uma cortina de fumaça. Ainda assim, a simples possibilidade de essa arma estar operando já coloca o inimigo em uma posição de vulnerabilidade total. Quanto mais o conflito avança, mais incerto fica o verdadeiro alcance do SAP-SAM, cujo potencial assustador pode mudar o rumo da guerra para sempre. Você consegue imaginar o que essa arma pode fazer quando ativada, causando caos nos céus de Moscou? Imagine uma nação que parecia estar sempre na defensiva, lutando para proteger suas linhas de suprimento. Agora, ela dá um passo decisivo. Uma arma que pode mudar completamente o ritmo da guerra. Você já pensou no impacto que um único míssil balístico pode causar em um conflito tão devastador? A grande surpresa revela-se com a entrada oficial de uma nova tecnologia que pode colocar a Ucrânia à frente de qualquer adversário. E a questão que fica é, até onde essa novidade pode alterar o equilíbrio de poder?
Tudo começou com uma estratégia de longo alcance que parecia limitada. Drones leves e mísseis de cruzeiro, muitos deles produzidos localmente, vinham sendo utilizados para atingir alvos essenciais na Rússia. Muitas dessas operações focavam na infraestrutura de petróleo do inimigo. A Ucrânia conseguiu, até o final de outubro de 2025, atacar mais de metade das principais refinarias russas, deixando o inimigo desesperado para proteger suas instalações críticas. Mas agora tudo isso ganha uma nova dimensão. Uma arma poderosa, eficiente e silenciosa entrou em cena. No dia em que o mundo descobriu seu nome, SAP-SAM, a ansiedade tomou conta de todos. Uma única palavra carregada de promessas explosivas. Justamente nesse momento, a Ucrânia revela que esse míssil pode destruir alvos de alta importância em território inimigo com uma precisão devastadora. Imagine o som que ecoa ao disparar, o brilho de uma explosão que ilumina a noite na fronteira. A sensação de uma revolução silenciosa que ameaça colocar a Rússia na defensiva definitiva. Quão assustador é pensar que uma nação pode, do dia para a noite, transformar seu campo de batalha? Os detalhes do SAP são, até então guardados a 7 chaves, revelam um poder incomparável. Com uma cabeça de guerra de 480 quilos, ele consegue atingir até 300 quilômetros de distância. Rumores sugerem que essa capacidade pode chegar a 500 quilômetros. Uma distância que coloca uma vasta gama de objetivos na mira, desde bases militares até infraestruturas estratégicas. Comparado ao seu antecessor, o RIM-2, esse míssil foi aprimorado, com componentes que datam do final dos anos 2000, reforçando sua confiabilidade. E o mais impressionante? Apesar de seu alcance, ele mantém a surpresa, pois a Rússia não sabe exatamente onde ou quando ele será usado. A questão que permanece no ar: será que a Ucrânia realmente já empregou o SAP-SAM em combate? Ou tudo isso é uma estratégia inteligente para criar um teatro de incertezas? Afinal, quanto mais incerto o adversário, mais difícil será preparar uma defesa eficaz. Ruslan pode ainda estar acreditando que esses ataques são realizados por outros mísseis como o Neptune, enquanto a verdadeira arma silenciosa se prepara para o inesperado. A falsa sensação de segurança pode ser a maior arma da Ucrânia neste momento crucial. E o que tudo isso significa? A Ucrânia não apenas está avançando tecnologicamente, mas também reformulando sua estratégia de guerra. Ao explorar o medo e a incerteza do inimigo, ela planeja desestabilizar as defesas russas, enquanto aumenta sua própria força de ataque. Os números não mentem. Até agora, sinais indicam que a Ucrânia perdeu mais de 1.000 unidades de defesa aérea desde o início da invasão. Mas com o SAP-SAM, ela poderá lançar ataques mais precisos, mais devastadores e mais silenciosos do que nunca. No universo desse conflito, cada detalhe conta. Cada movimento, cada estratégia escondida, pode ser o diferencial entre a vitória e a derrota. E enquanto a Rússia se prepara para enfrentar um inimigo que parece evoluir mais rápido do que ela consegue reagir, uma dúvida fica no ar. Até onde essa nova arma pode levar a Ucrânia? E qual será o próximo passo, quando o mundo menos esperar? O futuro é incerto, mas uma coisa é clara: a guerra nunca mais será a mesma. O que acontece quando uma nação decide desafiar as expectativas e lançar uma tática surpreendente? A resposta está nas últimas ações da Ucrânia, que provocaram uma verdadeira reviravolta no cenário bélico. Imagine uma arma poderosa com alcance perto de 300 quilômetros, capaz de surpreender até os adversários mais preparados. Essa arma é o SAP-SAM, um míssil que agora faz parte do arsenal ucraniano. Mas há um segredo por trás de seu sucesso. Durante meses todos pensaram que a Ucrânia dependia de mísseis tradicionais como o Neptune ou Flamingo. Mas, de repente, a narrativa mudou. Zelensky admitiu, sem querer, que seu país já lançou o seu novo e mais letal projeto, o SAP-SAM. E o mais chocante: a partir daquele momento, o que parecia ser apenas uma possibilidade virou fato consumado. O mundo ficou em choque. Como uma nação pequena cercada por incertezas conseguiu desenvolver uma arma de destruição em massa? O que mais a Ucrânia tem escondido sob a manga? A resposta está na inteligência, no engenho e na estratégia. Zelensky evitou dizer que utilizou o SAP-SAM de forma aberta, preferindo manter o segredo sob o véu do silêncio. Por que confiar apenas na utilidade disfarçada de um míssil semelhante ao Neptune ou ao RIM-2? Afinal, em guerra, o que não se mostra tem mais poder. Enquanto o mundo observa, o governo ucraniano manipula a narrativa, alimentando o medo e a esperança de que estão prontos para atacar a Rússia de forma devastadora. Será que o adversário sabe a verdadeira extensão dessa arma?
As informações secretas reveladas pelo Ministério da Defesa russo indicam que os ataques podem não ser exatamente o que pareciam. Rumores surgem de que os supostos disparos de mísseis Rim-2 sobre Crimeia podem ter sido uma cortina de fumaça. Será que a Ucrânia realmente lançou o SAP-SAM ou está se aproveitando do caos da guerra para criar uma fumaça de ilusão? O que há por trás dessas ações? Uma prova disso é a dificuldade de rastrear esses lançamentos. Nenhuma evidência concreta apareceu até agora, mas a dúvida permanece no ar. E quem sai perdendo? Putin e sua estratégia de defesa, que se vê cada vez mais acuada. Enquanto isso, Zelensky joga com as próprias regras da guerra. Restrita, escondida, quase invisível. Sua mensagem é clara: continuem pensando que foi o Neptune. Assim, a Rússia fica no escuro, sem saber onde o SAP-SAM poderá surgir a qualquer momento. É uma estratégia de guerra psicológica, uma cortina de fumaça que deixa o inimigo paralisado. Afinal, quanto mais você sabe, mais vulnerável fica. E Putin, no momento, só consegue imaginar o que está por vir. Mas há uma questão que pesa na balança. E se tudo isso for uma jogada de Zelensky? E se o SAP-SAM ainda não tiver sido utilizado de verdade? As suspeitas continuam a pairar no ar, alimentadas por informações não confirmadas e boatos que correm nos bastidores. Em meio à dúvida, uma coisa é certa: a Ucrânia quer manter o adversário na incerteza. A ignorância, neste momento, é uma arma tão poderosa quanto o próprio míssil. E se por um lado, Zelensky finge que tudo é uma fachada, por outro, o potencial de destruição está mais próximo do que nunca. O que o futuro reserva para essa guerra de sombras? O que os russos podem esperar quando o SAP-SAM começar a agir de verdade? E qual será o próximo movimento de Zelensky? As respostas permanecem na improvável balança do conflito, onde a precisão e o segredo fazem toda a diferença. Uma coisa é clara: o jogo mudou, e quem restar de pé terá enfrentado uma tempestade de fogo e fumaça. Que a batalha comece, pois ninguém sabe exatamente o que vem depois. Enquanto a Ucrânia inova com mísseis balísticos como o SAP-SAM, que já ecoam como trovões distantes no céu noturno, o país não para por aí. Inovação ucraniana vai além, com robôs terrestres que desafiam armaduras inimigas de forma inédita, transformando o campo de batalha em um labirinto de engenharia mortal. Imagine o zumbido metálico desses automatos rastejando pela lama gelada, seus sensores captando o cheiro acre de fumaça e óleo queimado. Será que eles podem virar o jogo de uma vez por todas? Você não vai acreditar no que acontece em seguida: um primeiro abate na linha de frente que humilha o agressor, revelando uma fraqueza até então oculta. Mas espere pela reviravolta. E se esses robôs não fossem apenas defensores, mas o prenúncio de uma aliança tecnológica global que sela o destino do invasor? O ar vibra com tensão. A Ucrânia das cinzas ergue-se invencível, deixando o opressor atordoado em sua própria armadilha.